Olá, pessoal. Boa noite. Tô começando a live aqui. Hoje a gente vai falar sobre recolocação, demissões, layoff. Deixa eu chamar o Carlos. Você tá entrando aqui? Oi, Calma Meire. aí. Estou chegando. Alô? Tá me Oi. ouvindo? Como é que tá o áudio? Oi, amor. Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá jóia. As crianças estão aqui vendo uma televisãozinha, mas não estão me incomodando. Só quero saber se dá para ouvir elas ou não. Não, tá Ah, ótimo. Ó, aqui então, começou beleza. vão aqui. Começou trovão? É, chuva. Chuva de Ah, verão. Se cair a conexão, você segura por aí. Tá bom, é né, nóis. Meire? A Meire aí. Oi, Oi, Meire. E aí? vamos lá. Bom, vamos. Vamos. Então, o objetivo hoje é a gente falar sobre recolocação, muitas demissões em massa acontecendo aí. Então, eu trouxe meu amor, especialista em LinkedIn, para nos ajudar. E eu queria partir desse começo, né? Porque, assim, Uhum, até contei um pouquinho nos stories. Eu fui demitida há muitos anos atrás de uma empresa que eu trabalhei, que eu nem gostava muito, mas demissão dói, né? Em qualquer circunstância. E eu queria começar com essa fala, que assim, para a gente olhar para isso como uma oportunidade também de mudar. Às vezes a gente uhum. está ali num lugar que a gente nem gosta tanto, que já não tem mais, não faz mais sentido para a gente, mas a gente se acomoda nisso. E aí, às vezes, a vida dá uma sacudida na gente, né? Dá sim. Então, isso pode acontecer também. Acho que o momento da demissão, lógico, demissão é um luto, é um sofrimento, mas é também uma oportunidade de ressignificar a profissão, de olhar para você, de recuperar os objetivos, né? De olhar se assim, para onde você estava indo, era para onde você queria estar indo mesmo, ou se aquilo foi algo que foi sendo escolhido para você por outras pessoas. Uhum. E eu acho que a demissão é um bom momento para a gente parar para refletir sobre isso. Concordo. Eu acho que quando. Eu vou dar um exemplo meu, da minha vida, porque eu construí uma carreira sem querer, por acidente, como eu sempre falo, por conta de conteúdo. E ali em 2019, eu estava passando numa situação pessoal que eu tive que tomar uma decisão. E eu saí da empresa que eu criei, eu estava passando por estresse grande. E aí, você sabe da história inteira, mas para quem não me conhece, estresse, início de depressão, Brasil. Então comecei a pesquisar mais o que fazer, fui para o Brasil, terapia e tal, volto para Dinamarca, fico com as crianças, resolvo ficar por aqui. E, e aí eu falei, bom, preciso arrumar um trabalho. E esse trabalho, e aí tem vários aprendizados do que aconteceu para mim, né? O primeiro aprendizado é que eu acho que é um tema que a gente vai falar. Como eu já tinha feito a minha carreira como empreendedor ali, eu nunca precisei mandar currículo, não sei o que é isso. Eu liguei para 3 pessoas, avaliei o que estavam me oferecendo e fui pelo salário mais alto. Uma oportunidade ali para fazer uma coisa que eu achava legal, um salário bom, alto, sólido. Aí eu falei, vou para cá. Passam 3 meses e depois eu comecei a entender o sistema, comecei a entender um pouco o porquê que aconteceu aquilo dentro dos 3 meses e pouco, né? É, o CEO, não o fundador, o CEO da empresa pega e me chama, ó, Carlos, esse foi o único emprego que eu tive até hoje. É, então, a gente não está atingindo os resultados esperados e eu vou ter que reduzir o seu salário em 40%. Então, pensa aí, isso aqui na Dinamarca, pensa aí se você quer ficar aqui, como é que você vê,
Ele me deu uma resposta um pouco sabonete ali, porque ele queria me manter na empresa. Não é que a gente não estava tendo resultados, né? Tinham outras variáveis ali, mas dentro do período de 3 meses eu estava dentro de um período probatório, né? Então, ainda bem no final, era um período de teste, vamos chamar assim, que a empresa poderia me demitir, ele estava legalmente meio que amparado. E ali eu peguei, pensei e falei assim, cara, quando eu tive a segunda conversa, que nem foi com ele, foi com a minha superior direta, que era a Meta, a chefe de vendas, a pessoa que eu reportava, ela não fez a redução de 40%, ela me fez uma proposta que era ali uns 20% a menos, mas eu falei, olha, eu pensei, Meta, obrigado, eu acho que eu não falei isso para ela, eu fui um pouco mais cordial na minha resposta, eu falei, acho que isso é, não tem a ver comigo, o que vocês estão propondo, e não vou ficar. Obrigado. Isso para mim, assim, a empresa não era não é uma empresa séria, né? A partir do momento que isso aconteceu. Agora, o ponto isso acontece talvez todas as horas. Eu estou falando que isso aconteceu comigo, mas aconteceu com quem está aqui. Né? Sim. Então, eu não estou falando como uma coisa exclusiva minha. Uhum. Acho que com relação a como você fez o prelúdio, a introdução dessa conversa, eu acho que a partir do momento que você trabalha para alguém, você pode esperar tomar um pé na bunda. Você tem uma data limite. Isso é natural. Acho que você tem que entrar no jogo sabendo que esse é o jogo. Você não pode ser moleque, não pode ser meninona, falar, estou entrando. Não, você tem que entender que tem prazo de validade o negócio. Uhum. Agora, tem formas e formas. Cada empresa faz de um jeito, né? E a gente estava escutando o Clóvis agora, um podcast pela segunda vez que eu acho que ética, moral, enfim, cada um faz de um jeito. Uhum. E é isso. Então, no meu caso, eu não me sujeitei a ficar naquele ambiente, porque eu falei, bom, se eles estão fazendo isso agora, e tinham outras coisas acontecendo. Acho que não é uma empresa séria, não é uma empresa que eu compartilho dos valores, né? E estou saindo fora e vou fazer o meu. E desde então eu tenho buscado fazer o meu negócio. Então, é, mas eu não sei, acho que é, isso você fala um pouco das demissões. Então, talvez o que eu posso falar para você dessa minha experiência é que, cara, espere ser saído da empresa. Espere que isso é uma realidade. Você vai tomar um pé na sua bunda. Inclusive, acho que cada vez mais, se a gente olhar para o mundo, né, o mundo está buscando eficiência, o mundo está tendo inteligência artificial, e não que eu acho que isso vai piorar as condições, eu acho que isso só vai melhorar o que tem de condições de trabalho, só que a gente vai precisar ter um trabalho mais criativo, a gente vai precisar se requalificar. Então, dado que isso está acontecendo no mundo, e dado que quando a gente olha uma demografia, né, quando você olha a idade das pessoas, as pessoas estão ficando mais velhas, cara, é natural que quanto mais velho você vai ficando, é, mais caro você fica para uma empresa. Então, não é que você não sabe, mas você fica menos interessante do ponto de vista de custo. Então, espere ser saído. Eu acho que a gente pode começar a conversa por aí. Eu não sei, era isso, sei. Mas é isso que eu vejo, de uma forma bem real, né? De uma forma sem muito rodeio. Acho que é isso que as pessoas deveriam esperar, né? Sim. É interessante. E na sua fala, embora eu já tenha escutado algumas vezes, o que me chama atenção primeiro, né? Quando você foi para essa empresa que depois você descobriu que assim eticamente não era tão legal e a estratégia não era das melhores, você escolheu pelo salário. Então acho que aí fica um ponto de atenção também para a gente ao escolher uma empresa, né? Porque tem outras Uhum. coisas aí envolvidas que vão impactar na sua vida. Então, a princípio, o salário, lógico, brilha os olhos, né? Mas se você está num ambiente que te adoece, né? Num ambiente onde as regras não são claras, a estratégia e a cultura não tem a ver com você, isso vai ser cobrado de você em algum momento, né? E também um outro ponto, né? Você está falando ainda da falta de estratégia
das empresas, teve uma mentorada minha, ela foi demitida aí há poucas semanas atrás, e ela já estava comigo fazendo o processo de empreender em paralelo, então para ela ser mandada embora não foi uma grande questão, mas ela foi efetivada na empresa, ela era estagiária, foi efetivada na empresa, passou 3 semanas, teve um layoff, demitiram 300 pessoas, ela foi no meio. Então, assim, a gente está sujeito às estratégias e falta de estratégia do empregador. Por isso que eu já emendo com você aqui uma questão que você fala muito, que é a respeito da a nossa estabilidade que não existe, ela é construída por nós. Então, acho que vale a gente também construir isso através do empreendedorismo, claro, mas também cuidando de nós, né? Da nossa imagem, da nossa autoridade, do nosso conhecimento. E acho que nesse ponto o LinkedIn é uma ferramenta muito importante, né? Eu acho que sim. Como ferramenta, obrigado por trazer e por lembrar disso, amor. Laís, eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta muito importante. Agora, acima do LinkedIn, é, o que eu falo nos meus conteúdos, e independentemente de LinkedIn, que LinkedIn é um meio, assim como o Instagram, assim como o Behance, assim como o Quora, se você é um escritor, não importa. No final do dia, o que importa é o seguinte, é a conexão humana, né? Então, como é que eu crio, como é que eu me conecto com o ser humano? E as pessoas, e eu queria pegar essa live, inclusive para a gente falar um pouco de ter brilho na cara, porque muitas das pessoas, elas vêm para mim com interesse, né? Cada vez mais. Então, quando eu cheguei na Dinamarca, eu não tinha rede nenhuma, então, eu nem recebi e-mail, não tinha o que fazer, não recebi e-mail. Mas conforme as coisas acontecem na minha vida, porque eu acredito que eu proponho, eu faço, eu proponho muitas coisas e como consequência as coisas acontecem, então eu tenho alguns resultados. Mas as pessoas têm muitos interesses e elas só lembram de outras pessoas quando elas precisam de algo. Isso é um hábito, é uma forma muito ruim de funcionar, né? Porque você vira um interesseiro. Então, não é sobre o LinkedIn. O LinkedIn é, sim, uma ferramenta muito importante, mas eu acho que é tipo back to the basics. É tipo, como é que você, quando você era criança, você fazia para construir relação com uma outra criança? Que foi o vídeo que eu fiz esses dias, que vai pro ar no Insta. O que você fazia? Que eu vejo que as crianças aqui fazem, né? Então, como é que eu me conecto com essas pessoas? O que eu faço para de fato me conectar? Eu acredito que conexão humana, quando a gente vira adulto, porque como adultos a gente cada vez mais fica com a guarda alta, né? A gente começa a ficar cético com a sociedade, como as coisas funcionam. Então você precisa propor, você precisa ajudar. Conteúdo é uma excelente forma de você ajudar alguém que você nem conhece. Aí alguém vai lá e dá um like, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no LinkedIn. E aí o que você faz com esse like? Você fica quieto ou você começa uma conversa? Você agradece essa pessoa por ter reconhecido? Isso é um sinal. Se alguém deu um like, né? Ela reconheceu de alguma forma que, pô, que legal esse conteúdo que você propôs. Você faz o quê? Então, existem sinais muito pequenos que as pessoas dão nas mídias sociais que possibilitam ou que dão essa possibilidade de você criar conexão humana. Então, tentando resumir tudo que eu te falei, ou que eu falei aqui, primeiro ponto, né? Como é que eu posso me conectar com outros seres humanos? Então, primeiro, cara, acho que é o primeiro passo. Entender que quando você é adulto, ninguém vai vir te ajudar, né? Então, você tem tua família ali que provavelmente vai te ajudar, mas para você se conectar com pessoas que estão fora da tua rede, vamos chamar de uma rede, você vai precisar propor coisas. Esse é o primeiro passo. E aí a gente pode falar de mídia social, mas eu vejo muito isso. E quando eu falei de brilho, é isso, é de você entender que o mundo não gira em torno do teu umbigo,
que você vai precisar ajudar os outros, vai precisar de alguma forma ajudar o outro, ser caridoso, né, com a outra pessoa para que essa outra pessoa retorne algo para você. E ali a gente começa um tipo de conexão. Uhum. Sim, então assim, quando a gente fala em um passo a passo, digamos assim, para a gente poder conseguir se recolocar no mercado, eu acho que isso que você falou, acredito que começa antes da demissão, inclusive, né? Essa contribuição, seja através de conteúdo, seja através de engajamento, ou mesmo de lembrar das pessoas, né? E perguntar, oi, tá tudo bem? Isso começa. Perfeito. Começa no teu primeiro dia no emprego. O que você faz nos teus primeiros 30 dias? Você chega lá e você fala com todos os departamentos, você fala, tudo bem, meu nome é X, cheguei, posso te ajudar? Ó, eu fui contratado aqui e tal. O que você faz? Ou você chega lá, senta a bunda na tua cadeira, ou fica no seu escritório, no seu home office, você não fala com ninguém. Porque pegando que eu acredito que todo mundo vai ser saído. É a primeira coisa que eu falei, né? Você vai ser ousted, você vai ter o pé na bunda. Isso você pode esperar. Quando a gente não sabe. Mas se você se propõe a se apresentar, a dar um primeiro passo, e você não precisa, pode ser um café, cara. Tudo bem, ó, meu nome é tal, eu cheguei aqui hoje, tal, beleza, pô, que legal te conhecer, tô aqui. Bom, você já fez o que a maioria não faz, né? A maioria não faz isso. A maioria fica naquela bolha do departamento, eu tô fazendo isso aqui. Então tá. Então, o que você faz no primeiro dia de trabalho? Ou o que você faz na tua comunidade? Ou o que você faz lá no squash? Ou lá no teu yoga, sei lá, lá naquele negócio de bicicleta que a gente foi. Você conhece? Troca ideia com alguém? Começa ali, né? Começa perguntando ali. É assim que eu vejo que você constrói relacionamento. É antes de mídia social, porque a mídia social, ela é só o meio. Você só vai transportar. Talvez você vai fingir, não você, mas as pessoas vão fingir por um tempo, né? Que elas são algo, mas depois fica meio claro que o negócio, ele se dissipa, né? Acho que a mídia social, né, incluindo aí o LinkedIn, o Instagram, é um meio de propagação. E aí tudo começa com quem você é e como você multiplica isso no seu dia a dia. Oi! Você quer participar aqui? Mais baixo? Tá muito alto? Eu vou falar, já, tá bom. Então, vou tentar falar Aham. mais baixo. Tentar Não, falar sou mais baixo. você não, eu tô aqui. Ela tá Sou eu vendo, que né? tô blá, blá, blá. Então, pessoal, retomando aqui, acho que quando a gente fala em recolocação, acho que a gente tem que partir primeiro, né? Do princípio de que estabilidade não existe. E não importa se você está numa empresa sólida, se você está, de repente, num bancão, se você está numa startup, se você é servidor público, se você é empreendedor, não existe estabilidade. Uhum. A sua estabilidade você constrói através dos seus comportamentos e das suas atitudes. Rede social, LinkedIn, propagam, disseminam a mensagem que você passa, mas essa mensagem que você passa, você começa no seu dia a dia, né? Nas suas relações, na sua forma de se comportar. Então, acho que é isso que eu tiro principalmente do que você falou. E essa construção, ela é assim, ela é constante, né? Não é aquilo de, agora que eu perdi o emprego, vou usar o LinkedIn. Uhum. E isso talvez, eu acho que em algum momento, em algum lugar do passado funcionou. Mas hoje em dia, se você se coloca nessa posição, você fica muito vulnerável. Inclusive, se você está empreendendo, é, fazendo carreira, enfim, independente da forma de contratação que você escolhe. Exatamente. Eu acho que assim, o LinkedIn, como o Insta, eu postei aqui hoje, sei lá, é simplesmente um canal de conversa, né? E um canal de conversa que você pode estar documentando a sua jornada. Tem várias formas de fazer. Eu não acho que tem uma forma só. Você não é que você deve fazer vídeo.
certeza. Cara, você tem que fazer conteúdo que você se sente bem. Às vezes você nem faz conteúdo, você só faz a curadoria e coloca teu ponto de vista. A questão é o seguinte, né? Você, beleza, você conheceu alguém num evento, eu vejo tudo como oportunidade, e não oportunidade interesseira, mas é uma oportunidade de eu conectar com alguém. Então, fui lá com a Laís, conheci sua prima, o namorado dela, pô, beleza, aprendi sobre os caras, tal, pô, vocês estão no LinkedIn? Beleza, cara, eu já mando uma mensagem, puta, que legal que a gente se conheceu aquele dia, tomou um negócio, tal. Cara, eu lembro de uma coisa que o cara falou. Pô, manda um artigo pro cara, sabe? Manda um vídeo. Pô, vê um vídeo, né? São coisas são toques muito leves que você pode dar. E eu vejo que é uma coisa tão bizarra, de estúpida, porque assim, desculpa, meu amor, eu fico às vezes irritado com isso, porque o cara que é estagiário hoje, né? O cara hoje que é estagiário, ele saiu da universidade ou ele nem fez universidade. O cara pode ter uma ideia maluca, disruptiva, né? Que é um negócio que vira um unicórnio daqui a pouco. E você não sabe. Você não sabe. E dali a pouco, vocês tiveram uma conversa que o cara falou, puta, esse cara aqui sabe sobre inteligência artificial. Eu preciso de alguém para falar sobre isso. Ou para trabalhar comigo como consultor, ou para contratar. E as coisas acontecem assim. Assim, tipo... Por isso que eu vejo que mídia social, você tem a conexão humana, e a mídia social é um canal de conversa. É um canal ali de eu poder ter a oportunidade de eu ser top of mind, né? E sempre lembrar que aquela pessoa que eu conheci num churrasco, se a gente está falando de churrasco, ele também tem uma rede, ela, também tem uma rede, né? Eu estava falando isso com a minha filha hoje, estava falando de brincadeira. Vamos aprender a ganhar dinheiro? Então a gente estava falando do colar. Como é que a gente pode vender uns colares lá na sua escola? Aí ela falou, mas tô gostando dessa história de mídia social. Eu falei, tá, mas você tem. Para quem que é mais fácil será a gente vender? Para quem a gente não conhece, numa mídia social? Ou para sua amiguinha? Ah, para minha amiguinha. Beleza. Tá bom. Ah, mas e a mídia social? Posso vender para todo mundo? Eu falei, tá, mas as pessoas não te conhecem. Mas a sua amiguinha, ela tem uma outra amiguinha que conhece ela. Não, será que não seria mais fácil você construir esse círculo de pessoas que estão, esse ecossistema ao redor de quem você já conhece, de quem já te confia, para depois a gente poder começar a pensar, e assim, isso para uma criança de 10 anos, quanto para um adulto de 20, 30, 40, é a mesma coisa, né? É o que eu vejo. Então é a gente pensar em como as pessoas que estão próximas da gente precisam de algo, como as pessoas que a gente conhece no churrasco, no jantar, na igreja, precisam de algo. Como é que você pode ajudar esse camarada, essa pessoa, com um skill que você tem, né? E dali coisas começam a acontecer, conversas, começa a haver um laço de confiança. Porque eu acho que é isso que eu vejo como um desafio da gente quando a gente vira adulto. Como é que eu crio um laço de confiança com outro adulto? Eu acho que alguém tem que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é você oferecendo algo, né? Não precisa ser algo, não é uma Ferrari. Cara, é algo que vai encurtar o caminho da pessoa. Algo que vai ajudar, vai resolver um problema. É assim que eu penso nas relações, né? Sim, sim, interessante. Essa mudança de postura é algo que a gente tem que trabalhar sempre, né? Independente de como você está hoje, se você está bem, se você está com medo de ser mandado embora, se você está querendo mudar. Também acho que depois disso, né, a gente tem que passar aí pela nossa definição de objetivos, buscar uma carreira, um trabalho que tenha a ver com quem você é, com o que você quer exercer, o que você quer fazer, com seus talentos, suas preferências. Uhum. Depois disso, como um próximo passo, acho que é fazer tudo isso que você identificou, né? Então, os meus objetivos, os meus talentos, pegando tudo isso para onde eu quero ir, desenhar a sua história e a sua jornada, contando essa história mesmo. Eu acho que até vale treinar, contar a sua história, porque é uma coisa que a Concordo. gente
não faz muito, e é algo que é muito importante, é o como você se vê, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento, olhar para dentro, fazer uma linha da sua jornada, né? De como que você chegou até onde você está, para você poder valorizar esses pontos, né? De tudo que você passou, fazer com que isso reflita também na sua fala, quando você vai explicar o seu trabalho, o que você faz, o que você busca. E Uhum. passar isso para o LinkedIn de alguma forma, né? Que o LinkedIn ele não é um currículo, né? Ele conta a história. Aí você pode até É. complementar, porque você Não, manja mais. eu acho que, de novo, eu não. Muito obrigado por falar do LinkedIn, mas você falou de uma coisa muito mais legal para mim, que é você valorizar a sua história. E aí na mentoria que eu dou que eu acabo dando para as pessoas, que é de comunicar a sua verdade, comunicar a sua história, é exatamente isso. É o cara, vários exemplos. Desde o Kent, que é um puto executivo, com o Fred, que era um estagiário, com a Patrícia, que é da Futura, com o Samuel, que correto, acho que é o correto, negro, preto, eu não sei mais como fala no Brasil hoje em dia, é, é homossexual, o cara que falou, bom, beleza, eu posso contar essa história na mídia social, Uhum, também como eu cheguei, onde eu estou, né? E valorizar, se apropriar dessa história, porque eu acho que o que acontece com a gente ao longo da vida, de novo, né? Primeiro, a gente tem a guarda alta, então, como eu falei, então a gente duvida de todo mundo. Aí vem o que a Brené Brown lá fala, vulnerabilidade. Para mim é você se apropriar da sua história. É simples, cara. É você se apropriar de você, que você tem depressão, que você faz cocô, que você faz xixi, que sabe, que você peida, rota, como todo mundo, e que beleza, que você é um ser humano. E ser humano é isso aí, comete erros e não é perfeito. uhum, Então, você começa a se apropriar desse negócio e compartilhar esse negócio, claro que não tudo de uma forma, aí acho que é aí que entra talvez um coach, uma mentoria, falar, peraí, o bom é, senso sempre, claro, né? o bom senso, às vezes, ele varia, né? Mas É. você se apropriar da sua história e contá-la, como é que é o nome? É, o Lucas, porra, o Lucas foi empreender agora, né? Voltou com folha de louro também. Uhum, É ter coragem de falar, bom, beleza, eu sou isso aqui, porque eu acho que essa que é a grande questão das pessoas na mídia social. E aí que o negócio dá ruim, dá erro. O cara acha que o LinkedIn é uma rede profissional, entre aspas, ele fica com medo, ele, ela, de falar, bom, o que eu compartilho aqui? Na verdade, cara, você pode compartilhar, você tem que se entender. O que eu posso? Você tem que entender o que você tem que falar. Bom, eu sou bom em quê? Né? Você define as suas temáticas, e aí dentro da sua temática, você um dia vai postar um conteúdo com a tua filha, com teus filhos, mas de forma que isso retorne para a tua temática central. Não tem uhum, problema. Eu acho que a grande questão aí é você se apropriar da sua história, entender que a sua jornada tem valor, e aí sim, aí você usa o meio, que é o LinkedIn, para ali, para se conectar com as pessoas, para deixar ele redondo, deixar ele bonitão, deixar ele lá otimizado, para quando alguém vê o teu perfil falar, nossa, esse cara aqui trabalha com varejo, nossa, ela está em construção, nossa, ela é líder, nossa, ela é de RH. Aí, aí faz sentido, mas eu acho que o ponto principal aqui, que eu vejo que as pessoas não fazem, primeiro, não sabem se conectar o básico, né? Oh, tudo bem, ouvi, então não sei escutar. Aí depois que eu escutei, aí eu me conecto com esse cara num canal, um canal digital, que é onde as pessoas estão. E aí eu não fico falando de mim. Aí eu, pô, vou lá e ajudo esse cara, né? Eu falo, dá uma olhada nesse artigo. E aí começa uma conversa e começam laços de confiança. Para depois a gente começar a entrar em otimização de perfil. E aí se apropriar da sua história, porque tem muito valor. Eu vejo que todo ser humano é um herói. Todo mundo tem os seus altos, baixos, passou pelos seus perrengues, né? uhum. E é isso.
Sim. Legal, então a gente pode colocar aí também como um passo aí nessa jornada aí do LinkedIn da carreira, é esse se apropriar da sua história Uhum. e poder contá-la com naturalidade, né? Exato, é assim. E aí, para poder contá-la com naturalidade, o que que é naturalidade? Acho que é um ponto ótimo também, né, amor? Porque você sempre. Eu também fico com receio, né? E aí eu acho que é aí que está o legal da mentoria, ou de, não precisa ser mentoria, mas você ter um grupo de apoio, um grupo que você confia, uma pessoa ou outra, para você falar, puta, cara, dá uma olhada nisso aqui. Alguém para você compartilhar coisas que você possa, eu acho que compartilhar e se desafiar também, sabe? Tipo, vamos fazer isso aqui? Mas a pessoa, tô lançando o site da Evolve, tem você, tem o Léo, tô lançando 2 sites, né? E mais o Carlos Monteiro. Eu tenho pessoas que eu consulto, não é todo mundo. Eu tenho pessoas muito específicas que eu sei que elas são, tipo, meu. Tem o IEP também, que é meu ex-cunhado, que o cara trabalhou em agência, então o cara tá olhando toda a precificação para mim, parceiraço. Então o cara olha e fala, meu, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom. Então, mas são pessoas muito específicas que eu confio, né? Que eu troco. E eu Uhum. também faço isso, acho que é uma mão dupla, né? É vice-versa. Tipo, ó, o que que eu posso ajudar, eu vejo que eu posso ajudar, enfim. Mas eu acho que é ter pessoas específicas, às vezes, quando você está um pouco inseguro, para você poder trocar, ver, mas eu acho que também entender que no final do dia, aquele teu chefe, aquela tua chefe, o cara provavelmente vai sair da empresa também em algum momento. Então, desculpa o meu francês, foda-se, compartilha o negócio. É muito, é muito, é, como é que eu posso falar? O feed ali do LinkedIn ou do Instagram, ele dura 2 segundos na cabeça de uma pessoa, porque ela está sempre fazendo scroll. Todo mundo faz isso aqui. Então, a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, quando na verdade, cara, o cara olhou e falou, putz, você fez um negócio ali e tá, já foi. Então, o que eu quero dizer faça mais, né? Teste mais, tenta arriscar mais, tenha um parceiro de accountability para te ajudar a olhar as coisas, mas faz. A sua história tem valor. Acho que eu falei muito. Falou bem, é isso. E acho que o que fica assim de mensagem é que, muito além de qualquer ferramenta, né, que a gente vai usar, tem uma mudança na forma de pensar e na forma de agir, para Uhum, ligar os pontos aí. E isso passa por uma mudança de comportamento, né? É um reconhecimento de quem você é, das suas preferências, uma mudança de comportamento com relação ao outro, uma mudança de postura, de entendimento com relação ao mundo e à profissão, porque assim, no fundo, são pessoas, né, que estão ali atrás. Tudo uhum. as oportunidades, elas vêm através das pessoas e a gente não se relaciona com eletrônicos, né? É tudo ali, tem sempre alguém na outra ponta. Eu posso dar um exemplo, amor? Tem um amigo nosso que você conhece assistindo aqui, o JJ, o Jean Jackson. E a história é muito maluca, porque como que eu conheço esse cara? Conheço esse cara fazendo. Eu começo um projeto chamado Jornada Brasileiros no Exterior. Um dia eu estou lá publicando meus conteúdos no LinkedIn e resolvo chamar a Júlia, que é uma brasileira que está em Copenhague. E aí ali de repente eu começo a ver um cara que eu não estava habituado a dar like no meu conteúdo, e tal. E aí eu acho que eu dei o primeiro passo. Eu olhei o perfil dele e falei, pô, tudo bem, tal. Começamos um bate-papo. Aí ele falou, cara, eu trabalho no lugar tal, que legal, pô, beleza. Eu falo, ó, se um dia você vier aqui para a cidade, cola aí. E ele veio, ele estava passando pela minha cidade, ele usou o tempo dele, porque para mim, eu não sei, acho que a gente vai ficando mais velho. Eu tô com 37 agora. Eu começo a reparar que
Você é um neném. A gente começa a reparar que o ativo mais importante de qualquer ser humano, pelo menos eu olho, é o tempo. Então o cara saiu lá de onde ele estava, lá da cidade dele, parou, na minha cidade, parou para tomar café, pagou o café, eu falei, esse cara é muito louco, ele é muito legal. Ele contou a história dele, a gente começou um relacionamento ali, e beleza, começa um laço. Eu falei, putz, eu adorei, eu quero saber mais dessa história e quero contar a história desse cara. Aí Uhum. chamou ele para fazer uma live, porque eu tenho esse projeto de conversar com brasileiros, estou no exterior. Putz, aí começa uma amizade para se aproximar. E, puta, aí do nada, e ele fala, não, cara, eu vou levar a Garmin pro teu evento. A Garmin é uma baita empresa de relógios. E, tipo, tinha várias empresas, mas era mais um baita selo ali. Não tinha esse interesse. O que eu quero. Aí assim, a gente é amigo, ele vem pra cá, sabe? A gente vai trocando ideia, a gente vai falando sobre a vida, sobre as coisas. Mas tudo começou com uma conversa com alguém que deu um primeiro passo. Oi, aí, beleza? Pô, obrigado por ter gostado do meu conteúdo. Eu vejo que é muito mais simples do que as pessoas ficam, não, cara, alguém deu um like no teu conteúdo, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Você usou o seu tempo para agradecer e perguntar sobre aquela pessoa? Teve um cara aí que deu um like há 2 dias atrás no meu conteúdo, ele me escreveu, me seguia, eu não sabia, amanhã eu vou falar com ele. Ele me falou, mandou uma mensagem, falou, pô, cara, isso foi no Insta. Eu te sigo, tal, tem uns desafios aqui, beleza, tal. Tá bom, vamos falar, cara. E vamos ver. E não sei, mas pô, obrigado por me seguir. Então acho que começa por aí, de você ter o bom senso de que se alguém te segue, se alguém presta atenção no que você fala, você deveria ter a humildade de falar, porra, cara, muito obrigado. Muito obrigado por ouvir. Talvez eu fale groselha, mas muito obrigado por me ouvir. Me conta o que você gostou do meu conteúdo, entende? Eu acho que começa por pequenas, por atitudes muito pequenas, né? Um relacionamento. Sim, e cultivar esses relacionamentos é fundamental para a Uhum, vida, para a carreira, para você ficar bem, para você se sentir bem, porque acho que mais prazeroso, inclusive pela psicologia positiva, o que é mais prazeroso do que você receber ajuda é você poder ajudar e contribuir com alguém. Então eu concordo. é aquilo, né? Você acha que está ajudando, mas no fim você está se ajudando também. Uhum, exato. No final a gente se ajuda, né? Quando a gente ajuda alguém. Uhum. Isso. E então, assim, para a gente caminhar para os minutos finais, né? Como a gente falou aí de recolocação no começo, Uhum, acho que a gente passa por alguns pontos, né? Primeiro, esse trabalho constante de se esforçar em manter relacionamento, se esforçar não naquele esforço, mas digo assim, fazer, buscar prazer em se conectar com as pessoas, né? Acho que isso faz com uhum, que a coisa fique natural. É, saber para onde você está indo, então descobrir, fazer um processo mesmo, né? Se examinar, fazer um processo de autoconhecimento, investir em autoconhecimento para você saber uhum, quais são as suas preferências, qual o seu perfil, uhum, o que você valoriza e atrelar isso ao seu objetivo. Então, por que eu quero isso? Buscar isso dentro de você antes de procurar alguma coisa, para de repente não cair aí nas tentações de ir para uma empresa só pelo salário e acabar assim, infeliz, né? Acho que esse é o maior efeito colateral. Ficar infeliz em um lugar e não ter perspectiva. E desenhou o objetivo, manteve relacionamento com as pessoas, contatou as pessoas, ajudar as pessoas, criar essa postura de ajudar, se uhum, apropriar da sua história, resumindo um pouco do que a gente falou. Então, olhar para a sua jornada mesmo, né? Pode desenhar, inclusive, pegar um papel, escrever, fazer uma linha do tempo, né? uhum, Colocar aqui, desde o comecinho, desde o que você se lembra, uhum, e olhar a sua vida, ressignificar as experiências que você teve, mas olhar isso de uma forma
compassiva, né? Com você, valorizando as coisas que você passou. Como você disse, né? Todos nós temos a nossa, a nossa parte herói aí. Então, olhar para isso, contar essa história, faz parte da recolocação, vamos dizer assim, mas é algo muito maior que está envolvido aí. E acho que, assim, uma das coisas que acontece no LinkedIn, né, só para a gente finalizar essa parte de ferramenta, eu mesma peguei trauma com o LinkedIn, né? Então, Uhum. quando eu estava, né, ainda no mercado, assim, no universo corporativo, digamos assim, e eu saí de lá fugida mesmo, porque pedi demissão e não quis mais saber, eu percebia que, assim, um pouco do ambiente tóxico e competitivo que eu vivia dentro da empresa, ele era reproduzido dentro do LinkedIn. Aí vou Uhum. explicar, né? O que que acontece muitas vezes no LinkedIn? A pessoa foi demitida. Ela tá com aquela, assim, falou mal da empresa para todo mundo, né? Assim, saiu de lá com ódio, com sangue no olho mesmo. Aí ela coloca um post assim, né? É, que venham novos caminhos, assim, com unicórnios e arco-íris. E É. aí, assim, tudo que você coloca que não tem verdade, de alguma forma aquilo se transmite. E além de se transmitir, faz mal para você. Então, acho que assim, lógico, você não vai sair xingando a empresa nem ninguém na rede social, né? Mas acho que cabe olhar verdadeiramente para o que você aprendeu ali, né? Porque a gente sempre aprende. Que seja assim, pelo maior tombo que você teve, alguma coisa você tirou dali de bom. E acho que independente disso, uma empresa não é uma pessoa, né? Uma Uhum. empresa é um conjunto de pessoas que tem ali por trás. É isso mesmo. Quem que tá ali que realmente agregou na sua vida? Quem foi a primeira pessoa que te recebeu e que de repente, poxa, essa pessoa deixou um legado bom em mim, né? E aproveitar e valorizar isso. E se possível, jogar isso no mundo, né? Fazer um agradecimento público. Sempre que a gente faz um agradecimento público ou um elogio em público, enaltecendo o outro, as qualidades do outro, a gente abre também um caminho. Uhum. Perfeito. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que o LinkedIn tem um monte de mentira. Isso é natural. Você vai ver um monte de mentira, um monte de gente que tem até um meme que é super legal que mostra lá um cara com a barba mal feita. Aí o cara no Facebook, né? O cara tá ali, o cara, sei lá, vou até exagerar, alcoólatra, tal, não sei o que lá. Aí lá no LinkedIn, futuro investidor, de não sei o que, tipo, a mesma foto, a mesma persona. Então, eu acho que tem que filtrar, né? O que, que eu faço puta, não tem nada a ver comigo que esses caras estão. Primeira coisa, hoje, o que, que eu tento fazer? E concordo, eu acho que assim, o LinkedIn tem que melhorar o algoritmo lá. A gente está sendo, tem uma enxurrada aí de gente fazendo o mesmo conteúdo, copiado, tem chat GPT, então o pessoal não está criando muita coisa. Mas cara, é eliminar. Então é unfollow, é parar de seguir. Pô, isso beleza, é menos um que, sabe? Então não tem a ver com o meu ecossistema ou com pessoas que eu não acho que tem que estão propondo ou agregando. Para mim, beleza, eu fiz isso no meu Insta também. Lembra que eu te falei? Eu tô com 500 pessoas que eu sigo lá, 500 e pouco, sei lá. Por quê? Porque tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, beleza, é você limpar mesmo, fazer um. Acho que você constantemente fazer uma limpeza ali para tentar ficar com coisas que têm a ver com que te agregam valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que é o seguinte: você falou de umas coisas muito legais. Então, antes da gente falar de saber cultivar relacionamento, acho que deveria ser básico, né? Mas é você buscar entender quem você é. Pô, para mim é muito claro. Eu sou alguém que, quando você faz o DISC lá, tem a dominância e a influência alta, né? Então, porra, se eu tiver que fazer um trabalho de planilha, mano, isso vai me machucar. Não tem como. Não, não dá. Uhum. Ficar ali, eu fiz isso na Siemens, eu fazia planilha, eu tinha que fazer contrato, planilha. Pô, o dia mais legal para mim era sexta-feira que eu tinha que falar com a Alemanha. É o que eu gosto de fazer, conversar.
Aí eu ligava, porque minha ex-chefe, ela odiava falar inglês. Falou, pô, toca esse projeto aí. Pô, eu chegava na cima em 7h30 da manhã com um tesão da porra, porque eu falei, pô, vou falar com o Gunther lá na Alemanha, imagina. Porque era um negócio que eu via sentido para mim. Então é a gente identificar as nossas forças para você só não cair na cenoura lá no, né? E também acho que tem um ponto importante, né, amor, que é o seguinte, é você olhar, é muito simples a gente, por exemplo, Americanas, né? Eu vou falar de uma forma bem grosseira, tá? Mas tentar olhar um pouco aí os valores da empresa, olhar o balanço da empresa, olhar olhar as reclamações, olha ali se está tendo reclamação lá no Glassdoor. Reclame Aqui, né? Não, o Glassdoor pode olhar, mas eu acho que assim, o que os clientes falam dessa empresa? Uhum. Como é que eles tratam o cliente? Porque assim, se eu trato o cliente mal, o cliente final mal, o que me vai dizer que eu não cago na cabeça dos meus colaboradores também? Sabe? Uhum. O Glassdoor é uma forma, mas acho que tem muito cara que sai magoado, tal, então a gente tem que filtrar. Sim. Então, eu acho que tem várias coisas que a mídia social permite hoje. É um game igual. E quando você vai para entrevista também, vá Uhum. preparado. Vá, mano, vai armado, entre aspas, vai com a pesquisa feita. Ó, olhei tua empresa. O que vocês estão fazendo a respeito disso? O que vocês estão fazendo a respeito de sustentabilidade? Para não ser mais um, saca? Porque a gente está num jogo de igualdade. Acho que hoje a gente tem a possibilidade de ter informações, né? De ter o conhecimento também, né? É, e aí, que eu acho que você faz o beabá do relacionamento, pô, o LinkedIn vai te alavancar a tua visibilidade, as tuas possibilidades exponencialmente, porque você vai deixar ele bonito, você vai, vai promover teu conhecimento. Ali eu vejo ele como um currículo vivo, né? Eu, particularmente, eu acho que currículo é uma coisa, Carlos, e tem um monte de headhunter, eu falei com um cara outro dia, ele falou, não, é muito usado. Eu acho que é uma coisa inútil, porque o cara vai olhar, vai falar, bom, beleza, mas o LinkedIn ele vai ver quem responde os teus comentários, a qualidade do teu engajamento, a qualidade da tua rede, se você faz conteúdo com influenciador, se não faz. Então ali você mostra muita coisa sem falar, né? Uhum. Você, tá ali, ó, você cria um currículo que é vivo, que o currículo vitae é uma coisa do passado. Então, sim, acho que é uma baita ferramenta, desde que você consiga fazer esse beabá mais simples e muito assim, investir em autoconhecimento para jogar onde estão as suas forças, né? Então, que nem eu na Siemens. Eu quero estar hoje num jogo de conhecimento, de conteúdo, de conexões, ecossistemas, conversas, é onde está minha força, né? Uhum. Expansão internacional, pessoas, tal. Me coloca num cubículo, me paga R$ 150.000, né? Me coloca num cubículo, cara, eu começo a ficar doente. Eu não aguento. Então Coloca é assim, você para cuidar de uma planilha e achar erros na planilha. É tarefa de controle. PROC V, PROC não sei lá das quantas, nossa senhora, minha... Então, gente, deixa eu explicar um pouco. A gente está falando de um teste que se chama DISC. E o Carlos, eu já fiz a análise dele algumas vezes. Ele é um perfil DI. Então, ele é um dominância com influência. Quem tem perfil dominante são pessoas mais de resultados, são pessoas que vão buscar ambientes mais dinâmicos para trabalhar. E pessoas influentes gostam de relacionamento com pessoas, de subir em palco, né, de passar conhecimento de forma visual. Então, são pessoas que, assim, não dá para ficar cuidando de procedimento, fazendo planilha, preenchendo burocracia, se não vê a finalidade para aquilo. Então, esse teste que eu aplico, inclusive tem uma devolutiva daqui a pouquinho para uma mentorada nova. O objetivo é investigar suas preferências, os seus comportamentos, investigar os seus valores, para que uma pessoa que, por exemplo, gosta de liberdade e autonomia, não vá parar numa empresa que ela tem que trabalhar das 9 às 18 no presencial. Então, O cara tudo vai ficar isso petado. faz parte, porque assim, quando a gente está em um lugar onde a gente está exercendo nossos talentos, onde a gente está de acordo com os nossos valores, né?
Isso faz a gente se sentir melhor, se sentindo melhor, a gente entrega melhor e de uma forma leve, com menos máscaras, gastando menos energia vital, fica com mais espaço cerebral para fazer o que importa, diminui a nossa carga mental de estresse. E isso é extremamente importante aí nesse mundo frenético que a gente vive, né? Então, basicamente o trabalho de autoconhecimento que eu faço, todos eles passam por esse começo aí. Entender seu perfil comportamental, suas preferências, os seus valores, suas forças, seus talentos e os seus sabotadores também, né? Aquilo que te impede de fazer o que você já sabe que tem para fazer. Que passa por essa quebra de barreiras também, né? Às vezes, o nosso julgamento é muito alto. Você comentou, né? A nossa barra é muito alta. E não só com o outro, a nossa barra ela é muito alta com a gente mesmo. Acho que E é a é a pior pior. barra que tem. E isso trava a gente, né? De repente, em querer fazer alguma coisa, ficar presa ali na armadilha do perfeccionismo e não colocar nada nunca no mundo. De repente, tem vontade de passar um conhecimento ou de fazer uma palestra, alguma coisa, mas se julga tanto que nunca se acha pronto. Aí tá sempre em busca de um novo curso, né? Um novo certificado, achando que aquilo vai ser a defesa que vai resolver os problemas aí, quando que, na verdade, o que mais impulsiona a gente é a nossa ação, tudo parte da ação. Então, se há alguma coisa que está impedindo de agir, a gente tem que olhar para essa causa, o que está me impedindo de agir? E atuar diretamente aí, bem na feridinha, né? É isso mesmo. Adorei. É isso mesmo. É isso. E acho que faltam 5 minutinhos aqui para a gente completar 1 hora. Quem quiser falar alguma coisa, interagir aqui com a gente, porque as nossas conversas duram horas, né? A gente pode ficar aqui conversando. Eu acho que o JJ a gente podia mandar ele cair pra dentro, né? Ou a Meire. Quem quiser também pode se Não, candidatar, escrever ou entrar. você sabe que eu sou, tipo, delicado como um elefante, né? Então, por mim, não tem quem quiser. Já coloca aí, aperta aí. Entrar, convidar. É Aí é legal. exatamente quando você fala isso que as pessoas começam a sair. As pessoas somem, né? Então, aí a live acaba. Aí, ó, a Meire, vai entrar, ó. Põe ela aí, ó. Que Meire, legal. pode entrar. Então vamos colocar. Vamos colocar a Meire aqui. Põe a Meire, põe a Eu Karina. Eu gosto de acho que, gente cara, assim, desbravadora. então, acho que tem que pôr mesmo, porque daí a gente aumenta, inclusive, o alcance dessa live. Fica super legal. Peraí, que eu vou dar um clique aqui. Tudo bem, meus amores? Ô, Inês, você não comeu seu hambúrguer, hein? Não consegue? Oiê! E Só aí? vocês, hein? Vocês inventam, hein? Tem que. Bem-vinda! Anda, então é nóis, cola Tô aí. aqui desde o começo, tô aqui trabalhando, ó. Olha Trabalhando só, aqui com a minha já teve equipe produção. e ouvindo vocês. Tudo bem, Carlitos? Tudo ótimo, e você? Também. Quem não sabe, eu e o Carlitos me ajuda aí trazendo miçanga aí da Europa. Pra falar, eu Fornecedor levo. Aliás, eu tô incentivando a Inês, né, Inês, pra gente vender uns beads aí, uns negócios para suas amigas, não foi? Pois É, tava ouvindo. é, Acho muito legal. com Muito legal. certeza. Construir a força aí nela, ganhar um dinheirinho, né, Inezinha? A gente falou hoje. Ela ficou felizona. Muito importante. Estava ouvindo aí a Laís também falar das mentoradas, do teste. Eu quero saber quando vai chegar a minha vez. Eu tô aqui quieta porque eu sei que você Uhum. Vamos? me Tá na hora, fala né? aí quando você tiver um tempo, vamos fazer. Eu Vamos. quero Ó, fazer a coisa direito. esse teste é muito legal, Meire. É uma parada assim que você tem uma fotografia sua, você começa a ver, você fala, uau, porque ele te dá as suas forças. Amor, eu vou falar como eu entendo, tá? Forças e talvez os seus lados não tão fortes. Ou seja, você vai falar, bom, beleza, me entendi, mas ele vai te dar uma fotografia também de, já que você funciona de tal jeito, então, quando você falar com um cara que é extremamente, sei lá, expansivo, você tem que falar assim. Quando você falar com alguém que é extremamente detalhista, você vai falar assim. E aí você começa a entender
porra, é difícil lembrar, né? Na hora que você tá, puta, esse cara aqui, especialmente, esse cara aqui é muito detalhista, esse cara aqui é tal. Mas você começa a entender que existem perfis mapeados das pessoas, e aí você começa a entender como é que, porra, você atua. Não atuar no sentido ruim, mas você se prepara e conversa com certos perfis. Para Porque é ter isso que dá. para ter Exato. uma comunicação mais assertiva, né? E Exato. assim, você entende o funcionamento do outro, porque qual que é a nossa tendência? Nossa tendência é inconsciente, né? Achar que o outro pensa da mesma forma que a gente. Então a gente já quebra essa barreira, né? Porque Uhum. você se coloca no lugar do outro. E assim, esse teste que eu aplico, eu faço a devolutiva para carreira, para transformação, para empreendedorismo e vida profissional. Mas tem muita gente que usa até para venda, porque assim, você vai vender para o seu cliente. Tem gente que quer, e você deve passar por isso direto, tem gente que quer assim saber o material, quanto tempo, quantas bolinhas você colocou, quantos beads você colocou, como que você fez. Tem gente que quer, não, compra, escolhe você, faz para mim alguma coisa aí. Então isso já é diferente, né? É isso A pessoa mesmo. já funciona diferente. E se você pega para lidar com uma pessoa que não precisa de muito detalhe e você fornece detalhe, ela cansa e não compra. Uhum. Se você pega uma pessoa que ela precisa do detalhe, se você não explica tudo exatamente do jeito que ela quer ouvir, ela também não compra. Então, ele também é usado para venda, mas acho que a aplicabilidade dele para a vida é importante para a gente se conhecer, para a gente lidar com o outro e até assim, para a gente reconhecer as nossas qualidades e também as nossas lacunas, porque não tem nada de errado com isso, né? Não tem um perfil perfeito, não existe o ser humano perfeito mapeado. Todos nós temos aí as nossas preferências e as nossas lacunas. E o que que a gente faz quando falta algo, digamos assim, alguma habilidade que a gente precisa desenvolver? Se for interessante para nós, a gente busca desenvolver, mas também a gente pode buscar parcerias, né? Uhum. Então, se você é uma pessoa mais ali do backstage e você precisa colocar alguma coisa no mundo, você pode fazer uma parceria com alguém que vai fazer essa parte para você. Então, acho que É, esse é um ponto importante também, né? eu acho que tem uma coisa, pelo menos no meu negócio, né? Que acontece assim, é venda corporativa. Então, para mim, o cliente ideal é quando eu lido com o dono. Esse é o cara. Porque aí eu descobri que o cara tem que ser mais agressivo, agressivo no sentido de, pô, eu banco o investimento, eu banco o risco, tal. Teve um dia, e foi muito louco, porque isso acontece muito em venda corporativa, mas venda complexa, que a gente chama. Aí eu falei com uma menina que eu tinha conversado, e putz, ela falou: Ah, Carlos, eu mandei um e-mail, falei, cara, tô montando um negócio aqui, uma comunidade e tal, quero falar com vocês. Aí eu fiz o erro. Mas 1h30 antes da reunião, eu falei, caramba, eu queria falar outra coisa. Caramba, ela colocou 5 pessoas na reunião. É uma venda altamente complexa. Eu tinha os 3 vice-presidentes, mais ela lá. Que, e aí cada um me olhava de um jeito. Você imagina, um call no Zoom, um cara na Inglaterra, outro na Turquia, tal. E cada um, e é muito estranho, porque um tá fazendo, puta, tô entendendo tudo que esse cara tá falando. O outro tá, parece que o cara tá com dor de barriga. O outro tá meio assim. E aí você fala, putz, é altamente complexo. Você tem 5 pessoas ali que talvez tenham que obviamente tem personalidades muito diferentes. Sim, E ali sim. se você passar para uma próxima qualificação, para uma próxima etapa, aí você provavelmente vai ter que justificar muitas coisas antes de negociar contrato. Mas isso é muito rico, é assim, então para mim, putz, isso não é talvez um cliente ideal, porque é muito desafiador eu estar lidando com 5 pessoas ali, né? Numa negociação, eu como um empreendedor solo, sabe? Tipo, para negociar, porque é difícil mesmo. Falar, pô, o cara é super detalhista, ele vai querer o detalhe, detalhe. O outro é mais tal. A menos Então, que tenha um mas que. assim, uma pergunta aí para vocês, né? Me aconteceu isso recentemente, mas é lógico, num nível totalmente diferente, tal. Eu fui para uma reunião com uma pessoa e aí de Uhum, repente aparecem duas também no Zoom. uhum,
E eu já fiquei desconfortável. E Uhum. nada contra, porque depois eu gostei, fluiu e tal, mas assim, não existe um código de ética nisso? Sério, não é. A pessoa não tem que ser avisada? Como que a gente Ah, pode lidar com isso de uma maneira elegante, que também. Lógico, no teu caso era do teu interesse, tudo, mas mesmo assim, né? Eu não aguentei, né? Eu depois eu falei, puxa, você levou tal pessoa. Vocês sabem que eu sou sincericida, né? Eu falei, putz, eu gostei da pessoa, tudo, mas você podia ter me avisado, né? Eu fiquei meio assim, aham. não estava preparada. É, eu acho que não tem problema. No seu caso, assim, se não é uma coisa. Eu não sei, acho que vai caso a caso, né? No meu caso era um negócio corporativo ali. Então, o erro foi meu de não ter olhado os 4 dias antes, quando eu recebi a confirmação de que tinham ali Ah, uma cúpula que decide o negócio. Uhum. Então eu fui, pô, vou falar com a menina lá, vou falar com esqueci, ela é da Ucrânia, que mora na Turquia. Aí quando eu olhei, eu falei, puta que o pariu, tem. Cara, mas é corporativo, é normal, isso é uma coisa comum. No Uhum. seu caso, talvez, acho que é ok, fala, pô, só avisa aí, pô, não estava tão preparada, foi super legal, mas me avisa. Acho que também é legal você se posicionar desse jeito, eu acho interessante, né? Mas no meu caso, tava no invite, né? Tava lá no. ah, é, tá. então, problema meu, e na verdade não é que eu não me preparei, é que eu falei, putz, é aquele negócio, fazer um call, você tá lá sozinho, call de introdução com mais 5, eu acho complexo. É como dar uma aula assim no Zoom, quando eu dou as minhas mentorias, eu falo, eu brinco, mas aí a aula é minha, né? Então posso falar palavrão, falo do jeito. Eu falo, "Ô, vocês estão me ouvindo? Porque é um negócio muito louco." E daí tá todo mundo, é um negócio muito. Sabe, você tá dando aula no Zoom, é um negócio muito doido. Tipo, tá acompanhando aí? Eu falo, desmuta o microfone. Eu prefiro que o microfone de todo mundo fique desmutado, porque é um negócio muito estranho. Você fica falando e não sabe se a galera tá prestando atenção, não tá lá no telefone. É um negócio meio esquisito, né? É. Desafios pós-pandemia, né? A gente lidar com esse remoto. Tá. E você até falou, né, Meire, código de ética. Acho que deveria ter um bom senso nas pessoas, mas a gente não pode contar com o bom senso das pessoas, né? Não. Então, Exato. estamos sujeitos a esse tipo de situação constrangedora, né? Eu acho que vale se posicionar mesmo, como você faz, com elegância, claro. E é isso. Garanto que, assim, na próxima vez que ela for fazer, por isso que é importante a gente falar as coisas, né? Ela vai pensar, poxa, né? Já que, né, tô colocando mais uma pessoa, deixa eu avisar a pessoa, você se importa que fulano participe com a gente? Tão mais legal, né? Exato. É, É o melhor. com certeza. Com certeza. Não, É isso, beleza. gente. Muito bom. Maravilhoso. Adorei. Gostei Adorei, ó. muito. Também. Obrigado. Obrigada Obrigado aí por pelo essa convite, gente. oportunidade. Obrigado, Obrigada Meire, pela pela participação. espontaneidade. Vamos falar no privado, nós, pra gente Vamos, combinar. porque eu tô muito afim. Tô precisando. Obrigada. Maravilhoso. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau.